Livro de Adão. Descoberta de expulsão. 1. E sucedeu que, quando Adão saiu do paraíso com sua esposa Eva, eles saíram na parte oriental do paraíso. E Adão fez uma cabana para se viver. Ambos entraram, e residiram durante 7 dias. Ambos choraram lágrimas abundantes para que lamentou as residências do reino de onde tinham sido expulsos. 2. E depois de 7 dias, eles estavam com fome e procurou algo para comer. 2. Eve disse a Adão: Adão, meu senhor, surge ir procurar comida para mim que o comamos, enquanto espera para tentar, quem sabe, para que o Senhor nos aceitar e nos levar de volta para o mesmo lugar no paraíso. 3. E Adão surgiu depois das 7 dias e andou sobre a face da terra e ele não encontrou qualquer alimento como aquilo que costumava comer no paraíso. Adão respondeu a Eva e lhe disse: nós vamos morrer de morte. 3. Eve disse a Adão: se eu fosse morto, então Deus teria aceitado você no paraíso. Adão respondeu a Eva e disse-lhe: por causa de nós grande raiva encontra-se em cima. Todas as criaturas, no entanto, eu não sei isto. Se é por causa de mim ou por causa de você. Eva respondeu a Adão: meu senhor, se você acha que é sensato, mata-me para que eu possa ser exterminados a partir da visão de Deus e seus anjos, para que a ira de Deus contra o que você pode deixar, que aconteceu por causa de mim, e ele vai trazê-lo de volta para o paraíso. 3. Adão respondeu e disse-lhe: não mencione este assunto, para que Deus não enviar outro julgamento sobre nós por causa do matança. Como eu poderia levantar a mão e fazer minha própria carne para sofrer? Em seguida, Eve lhe disse: levanta-te, vamos. Ambos procuram legumes. 4. E eles não encontraram qualquer coisa, degustação como o fruto da árvore que estava no paraíso. 4. E Eve disse a ele: Deus criou para os silvestres, animais para obter a sua comida. Mas a nossa comida era aquele pelo qual os anjos vivem. 4. Agora, venha e deixe-nos arrepender em penitência durante 40 dias, para que Deus possa pena de nós e, em seguida, dar-nos comida melhor do que a dos animais, burros, para que não se torne como eles. Penitência e segunda tentação. 5. Adão respondeu a Eva e lhe disse: explique-me agora o que penitência você deseja arrepender-se, ou por quantos dias você será capaz de se arrepender em sua penitência, para que, por acaso, nós fazemos uma promessa a Deus. 5. E nós não ser capaz de cumprir a promessa que teremos feito a ele. 5,3 Eve respondeu a Adão e disse-lhe: diga-me sobre o número de dias para mim, então, para o período de tempo que você vai pensar em fazer penitência. Quem sabe, talvez, eu vou adicionar mais para eu é que trouxeram essas tribulações em cima de você. 6,1 Adão respondeu e disse a Eva: você não vai ser capaz de adicionar qualquer coisa a ele. Pelo contrário, mantenha-se ao número de dias que vou dizer-lhe mantê-lo. E eu vou fazer penitência durante 40 dias, e você, fazer penitência durante 34 dias. Deixe-me estes 6 dias, uma vez que se você não criado após o 6º dia, quando Deus completou a criação de todas as criaturas. Agora, você se levanta e vai até o rio Tigre, e colocar uma pedra sob seus pés, e ficar na água e vestir-se, com ele, até o pescoço. Enquanto você ora, cuidado, deixe nenhum som vindo de sua boca, para que não somos dignos de abrir a boca, para os nossos lábios são impuros porque transgrediu os mandamentos, a respeito da comida de modo a comer da árvore do paraíso que Deus nos proibiu. 6. Em vez disso, ficar em silêncio, só fazem penitência na água por 34 dias com todo o seu coração, e eu vou fazer o mesmo no rio Jordão, até que Deus é Arquens e nos dá a comida. 7,1 Eve foi off para o rio Tigre e fez o que Adão tinha ordenado. 7. Mas Adão, ele permaneceu no rio Jordão e o cabelo da sua cabeça se espalhar. 8. E disse Adão: digo-vos, ó Jordão, sofrem comigo e reunir todos os animais, que estão ao seu redor, para que eles, pode vir, para cercá-lo e lamentar-me. 8. Não para seu próprio bem, mas para mim então porque Deus não poupou a sua forragem para tudo o que Deus lhes deu, desde o início, mas não foram submetidas ao meu meio de vida e de minha comida.
8,3 Quando Adão tinha dito que, com lágrimas amargas, todo o gado se reuniram perto, ele ficou em torno dele como paredes. No momento em que a água do Jordão tinha restringido seu fluxo, então Adão ergueu a voz a Deus e ele variou o tom de voz 6 vezes, como as vozes de todos os anjos em todos vezes. 9:1 Quando os 12 dias de seu choro foram concluídas, o diabo tremeu e mudou sua forma e suas roupas por seu engano artística. Ele foi perto de Eva, no rio Tigre, e ficou de pé ao lado do banco. 9:2 Ele estava chorando e tinha suas falsas lágrimas escorrendo, gotejamento, para baixo em seu vestuário e de sua roupa para o chão. Então ele disse a Eva: sai dessa água, onde você está, e parar suas tribulações, porque Deus ouviu a vossa penitência e a Adão seu marido. 9,3 Além disso, nós também temos suplicou favor por causa de seus infortúnios que temos visto. 9:4 Assim, Deus me enviou a você plural, vem para fora e dar-lhe a comida por conta de que você se arrependeu. 9:5 Agora, venha o Pifron lá, para eu ter ido para Adão e ele me enviou, e me disse: vai, e fala com Eva, minha esposa, trazê-la de volta para mim. Vem, agora, e eu vou levá-lo a Adão para o lugar onde ele é e onde sua comida também. 10:1 E Eva saiu da água e sua carne foi seco como vegetais podres por causa da frieza da água. Toda a forma de sua beleza havia sido destruída. 10:2 E quando ela tinha vindo acima fora da água, ela caiu sobre a face da terra em grande fraqueza e permaneceu deitado, no chão, sem se mover por 2 dias. E depois de 2 dias levantou-se e o diabo levou-a para onde Adão estava. 10:3 E logo que Adão viu Eva, e como ela estava seguindo o diabo, ele começou a chorar com lágrimas ardentes e clamou com grande voz e disse-lhe: onde estão os comandos de arrependimento que eu te dei? Como você tem sido enganado novamente por ele, por causa de quem somos estrangeiros para nossas casas. 11:1 Quando Eva ouviu isso, que era o diabo que a tinha enganado, ela caiu diante dele e a aflição de Adão para Eva dobraram para ele e a viu deitada sobre a terra como um morto. 11:2 Ele estava triste e disse, gemendo: ai de vos que lutar contra nós. Que mal fizemos nós para você? Pois é por causa de suas calúnias que saíram do paraíso. Será que é porque temos o levou a ser expulso de que você está com raiva contra nós? 11,3 É por causa de nós que foram despojados de sua glória? Ou é, de alguma forma, pela nossa ação que você está em tal deficiência? Ou somos as únicas criaturas de Deus que lutam contra nós sozinhos? Queda de Satanás. 12:1 O diabo começou a chorar com lágrimas forçadas e o diabo disse a Adão: ó Adão, toda a ganância e a raiva e toda a tristeza do meu coração são dirigidos contra você porque foi através de você que eu caí do meu habitações, ele era, por você que eu estava alienado de meu próprio trono. Minhas asas eram mais numerosos do que os dos querubins, e eu me escondia debaixo delas. Por causa de você, agora os meus pés caminham sobre a terra, que eu nunca teria acreditado. 12:2 Adão respondeu ao diabo e lhe disse: 12,3 O que é minha culpa, pelo que tenho feito tudo isso para você? 13:1 O diabo respondeu-lhe e disse-lhe: você não fez nada para mim, mas é porque de você que eu ter caído sobre a terra. 13:2 O dia em que você foi criado, naquele dia, eu caí de diante da face de Deus, porque quando Deus soprou um espírito em seu rosto, você teve a imagem e semelhança de a divindade. E, em seguida, Michael veio. Ele apresentou você e te fez curvar-se diante de Deus. E Deus disse a Michael: eu tenho criou Adão de acordo com a imagem, o meu, e minha divindade. 14:1 Então Michael veio. Ele convocou todas as tropas de anjos e lhes disse: curve-se diante da imagem e a imagem da divindade. 14:2 E então, quando Michael convocou-os e todos tinham dobrado para baixo para você, ele me chamou também. 14:3 E eu disse a ele: vá para longe de mim, pois não deve se curvar a ele que é mais jovem do que eu. Na verdade, eu sou o mestre antes dele e é adequada para ele a curvar-se para mim. 15:1 Há 6 classes de outros anjos, ouvido isso em meu discurso, prazer deles e eles não se curvar a você.
16, Então Deus ficou irritado com a gente e nos mandou, eles e para mim, para ser lançado para baixo de nossas casas a terra. Quanto a vós, vos ordenou que habitam no paraíso. 16, Quando eu tinha percebido que eu tinha caído antes, pelo seu poder que eu estava em perigo e que estavam em repouso. 16,3 Então eu destinado a caçá-lo para que eu possa aliená-lo a partir do paraíso das delícias, tal como eu tinha sido alienados por causa de você. 17, Quando Adão ouviu isso, clamou em alta voz e disse: Senhor, a minha vida está em suas mãos. Faça a este inimigo distante de mim, que deseja me levar desviar e procura destruir minha raça. É por ele que Eva foi perdida. 17,2 Naquele momento, Beliar tornou-se invisível. 17,3 Quanto a Adão, ele permaneceu na água e fez arrependimento. Mas Eva tinha caído sobre a terra como um morto. Então ela se levantou a terra, chão. Separação de Adão e Eva. 18,1 E disse a Adão: Ser salvo, Adão, para você não me juntar à transgressão dos mandamentos, nem no primeiro exemplo, nem no segundo. Mas, a palavra de Deus vai prevalecer contra mim. E Eva disse-lhe: Eis que deve por isso deixe na direção do sol poente e eu vou comer erva comum, animal até eu morrer, por não significa sou digno, de ter uma parte, em o alimento da vida. 18,2 Então Eva foi embora na direção do sol poente e ela permaneceu lá de luto e gemendo. 18,3 E depois de esses dias, ela fez para si uma cabana na direção do sol poente. Agora ela tinha concebido 3 meses antes, e Caim estava em seu ventre. 19,1 Quando os dias de seu parto chegou, então ela começou a tremer. Ela lamentou a Deus em alta voz e disse: 19,2 Onde está Adão para que ele possa me consolar na minha dor presente, ou que se relacionam meus sofrimentos para ele? Existe nenhum entre as aves, que iria para ele e dizer-lhe: Vem, ajudar a Eva, sua esposa. Peço-lhe, todas as raças do céu, e quando você vai para o leste, relatar minhas aflições deste tempo presente a meu Senhor. 21 Em seguida, Adão ouviu no rio Jordão ela chorando de lágrimas e infortúnios. 21 Em seguida, Deus ouviu a oração de Adão e mandou o anjo Michael que lhe trouxe sementes, selado com selo divino, destinado a ser levado a Adão. Então ele lhe ensinou a semeadura e o trabalho relacionado a ele, para que assim eles possam ser salvos, eles, e todos os seus descendentes. 21 Sei quando Adão ouviu a oração de Eva e os lamentos de suas lágrimas do oeste, Adão reconheceu a voz e disse em seu coração: Esta é a voz da minha costela, a voz das minhas ovelhas. Vou me levantar e eu vou ver porque ela chora e que a serpente é atacá-la novamente. 20,2 Adão levantou-se e seguiu seus passos. E ele chegou perto dela, na parte do ocidente, onde Eva foi, e quando Eva viu Adão, ela estava chorando, com lágrimas abundantes e disse: Meu senhor, Adão, você não ouviu o som das minhas lágrimas. Porque, hoje, é de 9 dias, dia e noite, que não foi tão chorando meu para você. Será que as gerações do leste não informaram quando elas surgiram? E não tem as aves dos céus e as feras a terra informado, pois eu pedi-lhes tudo o que eles dizem sobre ele. Levanta-te, suplico o seu Criador para ter piedade, para que Deus possa responder à sua oração e livre-me dos meus sofrimentos ou, se parece apropriado a ele, envie morte para mim ou, por suas orações, libertar-me dos meus tormentos. 20,3 Adão orou e falou um apelo a Deus em seu nome em que o Senhor lhe deu ouvidos. 21, E eis que, 12 anjos e 2 poderes veio do céu. E eles chegaram ao lugar, onde Eva era. 21, Um dos poderes veio, tocou o rosto de Eva e seu peito, e disse a Eva: Bem-aventurados vós, Eva, por causa de Adão, elegeram um servo de Deus, por suas orações são grandes diante de Deus e, por causa dele, Deus vai entregar-lhe. Se você não tivesse sido trazido ajuda por causa dele, você teria concebido tal espinho que você não poderia ter se salvado de seus sofrimentos. Levanta-te agora e prepare-se para dar à luz a uma criança. 21:3 A Eva surgiu como o anjo havia instruído. Ela deu à luz uma criança e sua cor era como o das estrelas.
Ele caiu nas mãos da parteira e, ao mesmo tempo, começou a arrancar a grama, pois na grama a cabana de sua mãe foi plantada. 21:3b A parteira respondeu a ele e lhe disse: Deus é justo que ele não fez no todos deixá-lo em minhas mãos. Porque você é Caim, o perverso, assassino do bem, para você é o único que arranca a árvore frutífera, e não ele que planta-lo. Você é o portador da amargura e não da doçura. 21:3c O poder disse a Adão: Permanecei por Eva até que ela fez com a criança o que eu lhe ensinou. Assim morte de Abel. 22:1-2 Quanto a Adão, ele tomou Eva e da criança e trouxe-os para uma parte do Oriente e ele ficou lá. E quando o 8º ano e o 2º mês foram concluídas 22:1-3 Eve ficou grávida e deu à luz outro filho a quem o poder de Deus chamado pelo nome de Abel, e eles permaneceram lá juntos. 22:2-1 Naquela época Eve disse a Adão. 22:2-2 Adão, meu senhor, no meu sono eu vi que o sangue de meu filho Abel estava derramando na boca de Caim seu irmão e ele bebeu, sem misericórdia. E Abel suplicou-lhe para deixá-lo um pouco do seu sangue. 22:2-3 E ele não concorda em dar ouvidos a ele, mas ele bebeu completamente e não permanecer no seu estômago, mas ela saiu e ele foi untado com ele e ele não poderia em tudo ser removido do seu corpo. 22:2-4 A Adão respondeu a Eva e lhe disse: Para que não caia em plano para matá-lo, vamos separá-los um do outro. 23:2-4b E deixe-nos estar com eles, de modo a proporcionar nenhum espaço para a raiva. E eles agiram como Adão tinha dito, e ele disse: Eles, meus filhos, venha e deixe-nos dispersar, cada um para o seu lugar. 23:3-2 Então Deus disse ao anjo Gabriel, disse a Adão: não revela a Caim o plano secreto que você sabe, porque ele é um filho da ira, porque seu irmão vai ser morto por ele. No entanto, vamos Adão, não fique triste, pois eu levantarei Sete para ele em lugar de Abel, e ele vai se parecer com a minha imagem e ele, então irá lhe ensinar tudo de que eu tenho uma memória. Mas não revelam isso para ninguém, mas Adão. 23:3 A isso é o que Deus disse ao anjo, e o anjo falou esta palavra a Adão. Em seguida, Adão manteve a palavra em seu coração. E ambos estavam tristes, Adão e sua esposa. 23:3b E o tempo chegou quando Abel foi morto por Caim seu irmão, e ele igual Adão disse a ela igual Eva. Deus estabeleceu um fim para todos os seres humanos. Foi a morte qualquer outra coisa, mas o assassinato pelo qual Abel foi morto por ciúme de Caim e Caim entregou a morte porque Caim era de uma raça perversa. 23:3c E às vezes chegou quando Caim e Abel tinham subido em relação aos seus campos. Dois demônios que se assemelham a Caim e Abel veio. Um demônio censurou outro demônio. Ele ficou zangado com ele e tomou uma espada de pedra, que era de uma pedra transparente, mesma pedra talvez tão 4:25. Ele cortou a garganta e matou-o. 23:3d E quando Caim viu o sangue, ele foi rapidamente e tomou a pedra em sua mão. Mas quando Abel viu chegando em cima dele, ele pediu-lhe: não me faça morrer, o meu irmão Caim. Ele, no entanto, não aceitou a sua oração e ele derramou o sangue de Abel na frente dele. E Adão e Eva aflitos-se todo esse tempo com grande tristeza. 23:4-1 E depois disso, Adão entrou em seu cônjuge Eva, ficou grávida e deu à luz Sete que se parecia com Adão. 24:4-2 Adão disse a Eva: eis que tenho nascido um filho no lugar de Abel, que Caim matou antes de mim. 24:5-1 Aí, novamente, depois disso, Adão tinha 30 filhos e 30 filhas. Para todos os anos de Adão foram 930 anos. E deles se multiplicavam sobre a terra e estabeleceu-se sobre ele. Doença de Adão. 35:1b E quando os 930 anos foram concluídas, Adão adoeceu e clamou em alta voz e disse: ajunta-me vós, todos os meus descendentes, e eu vou vê-los antes da minha morte. 35:2 E tudo sua descendência se reuniram a ele que havia resolvido, e ele dividiu as 3 partes da terra entre os seus descendentes. E descendentes tudo de Adão montada por ele, pois eles tinham tomado uma posição frente às suas portas, no lugar que Adão tinha feito, e para qual ele iria entrar e resolver suas orações a Deus.
35, 3 E seus filhos lhe disse: O que é isso, ó pai Adão? 35, 4 Ele lhes disse: Estou doente, meus filhos. E disseram-lhe: Qual é a sua doença e como é que um ser queda humana doente? 31, 6 7 Seu filho respondeu-lhe e disse-lhe: Pai Adão, o que se abateu sobre você? Você se lembrou, por acaso, o fruto do jardim, e você ansiava por ele e você fica triste si mesmo por causa disso. 31, 6 2 Se for assim, diga-me e eu irei adiante de paraíso e eu lançarei pó sobre minha cabeça e eu vou chorar. E, se apenas Deus me ouve, que ele enviará o seu anjo e ele o anjo me trará o fruto do paraíso e eu vou trazê-lo para você para que você pode acalmar sua angústia. 31, 6 3 E Adão disse a ele: Meu filho Sete, que não é assim, e eu sou doente e eu tenho dor. Sete respondeu-lhe: Pai, o que é a dor e como você tem dor? História da queda de Adão. 32, 7 Adão disse: Sete, filho, quando Deus nos fez, eu e sua mãe, ele definiu-nos no meio do paraíso de delícias para comer seus frutos. Mas havia uma planta no meio do paraíso, muito bonito, a respeito do qual Deus nos ordenou: Não comereis dele. 32, 7 2 E a serpente enganou a sua mãe e a levou a comer do mesmo, por causa de que, agora, nós vamos morrer. Quando chegou a hora para os anjos da guarda para subir para adorar a Deus, o inimigo enganado e ela comeu dele. 32, 7 3 Ai ela-me, meus filhos enganados, pois eu não sabia. 32, 7 3 B E Deus tinha dividido paraíso entre nós, entre mim e sua mãe Eva, para que possamos guardá-lo. Quanto a mim, ele tinha me dado a porção oriental e do norte. A sua mãe Eva, ele tinha confiado a sua e a parte ocidental. 33, 1 E lá foram 12 anjos com cada um de nós para nos guardar. 33, 2 Até a hora da madrugada, mas a cada dia, tempo, subiram lá. E no momento de sua ascensão, a serpente enganou a sua mãe e a levou a comer da árvore, pois ele tinha visto que eu não estava com ela mais do que os anjos. 33, 3 Ela também me fez comer dela e eu não entendia. 34, 8 Quando nós tinha comido, Deus tornou-se irritado com a gente e ele nos disse: 34, 8 2 Você tem, portanto, desprezado o meu mandamento. Também eu vou desprezá-lo. E enviou 70 males sobre nós, aos nossos olhos, e para os nossos ouvidos e, tanto quanto nossos pés, pragas e portentos, estimado em seus tesourarias. Este Deus tinha para mim para me fazer perecer através da morte. Comande para recuperar o óleo. 35:9 35:9,2 Eva disse, chorando: Meu senhor Adão, dá-me metade de seus sofrimentos e vos levarei sua dor presente, para o seu sofrimento é devido a mim e eu é que causou estas dores de descerá sobre vós. 36:9 3 E Adão disse a Eva: Levanta-te e vai com Sete, meu filho, para o paraíso. Lançou o solo em sua cabeça e chorar diante de Deus para que ele possa nos dar graça. 36:9 4 E Deus enviará o seu anjo para o paraíso onde a árvore da vida é, a partir do qual flui o óleo para fora, para que ele possa dar-lhe um pouco do que o petróleo. E você vai trazê-lo aqui para mim e eu vou ungir-me e eu vou ser curado dos meus sofrimentos. 36:9 5 Então eu vou deixar você saber toda a maneira em que nós foram julgados. Encontro com a besta. 37:10 37:10 2 Ai de mim, pois quando chegar no dia do julgamento, todos os meus pecados vai me queimar e as pessoas vai me dizer, em primeira instância, foi você que não observaram Deus ordens. 37:10 3 Eve chamou e disse à besta mal, ó mal besta, não é nenhum medo? Você se atreve a lutar contra a imagem de Deus. Como você levá-la a si mesmo de abrir a boca e como tem você pensado para afundar seus dentes? Ou como você não lembra a primeira ordem de Deus e abriu a boca contra a imagem de Deus? 38:11 Então a besta respondeu a ela e disse a Eva: Não é da nossa ganância, Inês, que o seu descontentamento e seu choro vir, mas o seu descontentamento e seu choro vir de sua própria ganância, Inês, pois no início da criação, foi você quem ouviu a besta, a serpente. 38:11 2 Como é que você se atreve a abrir a boca e comer da árvore da qual Deus tinha ordenado que você não comer?
E você, por causa de quem, Maimedation, o aspecto de tudo mudou. 38:11-3 Agora, você não será capaz de suportar, se eu começar a falar e repreendendo-lo. 39:12-1 respondeu a ele e disse à besta, deixe sua boca ser fechada e ficar em silêncio, besta, e ficar longe de nós, a imagem da divindade, até o dia em que Deus vai ter você em pé, antes dele. 39:12-2 Então a besta disse 7, eis, então, que eu ficar longe de você, imagem de Deus, deslumbrante, esplendor, de Deus. E quando o animal tinha deixado ela, o animal fugiu. Agora, de 7 o homem ferido foi para a cabana de Adão, seu pai. Chegada ao paraíso. 40:13-1 41:13-2 E Deus enviou-lhes o arcanjo Miguel, que está no comando das almas. E ele disse 7 41:13-2 homem de Deus, não de trabalho a suplicar, assim, a respeito a oliveira, no comando para ungir o seu pai Adão. Responder de Michael. 42:13,3 Isto não é para ser agora, mas em tempos futuros, quando 5.000 anos será concluída. Então, nos 5 anos e meio milésimo ano, o Filho amado de Deus, Cristo, virá sobre a terra para resurrect o corpo de Adão da sua queda, por causa da transgressão dos comandos. 42:13,4 Ele virá, ele vai ser batizado no Rio Jordão. E assim que ele vai ter saído da água com a unção de óleo, ele vai ungí-lo, ele 42:13-5 e todos os seus descendentes, de modo que eles vão subir no momento da ressurreição. O Senhor disse, eu vou admiti-los ao paraíso e eu vou ungí-los com essa unção. Voltar para Adão. 43:13-6 Mas agora, vá para o seu pai Adão, porque os dias de sua época estão concluídas. Em 3 dias a sua alma vai sair do seu corpo e inúmeras maravilhas será visto nos céus. 44:14-1 Quando o anjo havia dito isso a ele, imediatamente, ele estava escondido debaixo da planta do paraíso. Agora, como, por 7 eles partiram para a cabana de Adão. E Adão chorou por causa da ferida da besta repreensão da véspera de Adão. 44:14-2 E ele disse a Eva, o que, todos, nós feito por o mal que virá sobre nós e sobre todos os nossos descendentes. 44:14-3 Na verdade, digam a seus filhos o que são os seus pecados, porque vamos morrer, você e eu, e infortúnios vai se espalhar sobre a terra. Todos os descendentes que nasceram de nós vai amaldiçoar-nos dizendo, 44:14-4 Foi nosso pai e mãe que trouxe esta desgraça sobre nós. As porções de Adão e Eva no paraíso 44:15-1 Então Eve começou a chorar e disse, agora, ouvi-me, meus filhos, e eu vou dizer-lhe como fomos enganados. 44:15-2 Aconteceu, então, que o seu pai estava guardando a sua parte do paraíso, do leste e do norte, 44:15,3 enquanto eu estava guardando minha própria parte, do oeste e do sul. E o diabo veio à parte de Adão. E havia feras lá 44:15-4 Para o Senhor tinha também dividida os animais entre nós. Todos, que foram, do sexo masculino ele tinha dado a Adão, e todos, que foram, do sexo feminino, tinha dado a mim. E cada um de nós alimentados com nossos próprios. Encontro de Satanás com a besta 44:16-1 Quando o diabo veio à porção do seu pai 44:16-2 Diabo convocou a serpente e lhe disse, levanta-te e vem para mim, e eu vou te ensinar uma palavra útil. 44:16-3 Então, a serpente veio e o diabo disse à serpente, ouvir, que você é mais sábio do que todos os animais, burros, e eu vim para testar a sua sabedoria, ciência, por Adão dá alimento a todos os animais, portanto, também a você. Mas tem nota que é inexplicável 44:16-3b Quando, em seguida, todos os animais, burros, vêm a curvar-se diante de Adão de dia para dia e de manhã a manhã, todos os dias, você também virá se curvar para baixo. Você foi criado antes dele, tão grande, como você, e você curvar-se diante dessa pequena. 44:16-3 Sei porque você comer alimentos inferior a de Adão e seu cônjuge e não o bom fruto de paraíso.
Mas vir e ouvi-me, para que possamos ter Adão expulso da parede do paraíso, assim como estamos fora. Talvez possamos voltar a entrar de alguma forma para o paraíso. 44:16, 4 E a serpente disse a ele: Como pode nós tê-los excluído? O diabo respondeu e disse à serpente: Seja uma bainha para mim, eu vou falar com a mulher através de sua boca uma palavra pela qual vamos enganar eles. Abordagem da serpente para o paraíso. 44:17, 1 E os dois se reuniram e eles permitiram que as suas cabeças para pendurar na parede do paraíso no momento em que os anjos tinham ascendido a curvar-se a Deus. Então o diabo mudou-se para a imagem de um anjo. Ele elogiou os louvores dos anjos. E eu estava olhando na direção do gabinete para ouvir os louvores. 44:17, 2 Olhei e vi ele como um anjo e ao mesmo tempo ele se tornou invisível. 44:17, 2b Pois ele tinha saído para trazer a serpente. E ele lhe disse: Levanta-te e vem, e eu estarei com você. Eu vou falar que sua boca o que é apropriado para você dizer. 44:17, 2c Ele tomou a forma da serpente, ir perto da parede do paraíso, e do diabo escorregou dentro da serpente, e ele permitiu que sua cabeça para pendurar na parede do paraíso. Ele gritou e disse: Que vergonha, mulher, você que estão no paraíso do prazer, e que são cegos. Venha a mim, eu vou lhe dizer uma determinada palavra secreta. 44:17, 2d E quando eu tinha vindo, ele me disse: Eve, e eu lhe disse: Eis-me aqui. Ele me respondeu e me disse: O que você faz no paraíso? 44:17,3 Eu respondi e disse a ele: Deus colocou-me para guardar o paraíso e comer dela. 44:17, 4 O diabo respondeu para mim e disse-me pela boca da serpente: Bem feito. Você come o fruto de toda a árvore que está no paraíso. 44:17,5 Eu respondi a ele e lhe disse: Sim, nós comer todas as frutas, exceto por uma única árvore que está aqui no meio do paraíso, porque Deus nos ordenou: Não coma dele, de modo que você não vai morrer de morte. Tentação de Eva. 44:18, 1 Então a serpente me disse: Angustiado estou por ti, pois tu és como os animais, burros. Deus estava com ciúmes de você e ele não permitiu que você, mas eu não desejo a sua ignorância. Em vez vir, comer e você verá a glória que há de ser com você. 44:18, 2 No entanto, eu lhe disse: Estou com medo de morrer, talvez, como disse Deus. 44:18, 3 A serpente respondeu a mim e disse-me: O que é a morte e como se morrer? A morte é a vida. Eu respondi a ele e lhe disse: Não sei. Ele respondeu-me e disse-me: Deus é viva, apenas para que você, não vai morrer, mas no momento em que você, coma, seus olhos se abrirão e você será instruído, como Deus, sobre o bem e o mal. 44:18, 4 Deus sabia que você iria se tornar como ele, inexplicável, e Deus estava com ciúmes de você. Por causa do que Deus lhe disse: Não comer dela. 44:18,5 Loucat, para a imitação da árvore e ver a glória em torno dele. Quanto a mim, quando eu tinha ido e eu tinha visto a sua glória em torno dele, então eu disse: 44:18, 6 Esta árvore é boa e seu fruto é bem conhecida nos meus olhos. No entanto, estou com medo de estender a minha mão e tirar-te. Mas você, se você não tem medo, traga-o para mim e eu vou comer dela, e eu vou saber se os seus presentes, palavras são verdadeiras ou não. A serpente respondeu e disse-me: Venha, abra o portão e vou dar-lhe sua entrada da serpente no paraíso. 44:19, 1 E quando eu tinha ido para abrir o portão para ele e ele tinha entrado no paraíso, saiu, e então ele parou um pouco. Respondi-lhe e disse: Por que você parou? Mas ele, meus filhos, começou a usar truques comigo. Ele respondeu-me e disse-me: Se eu ter parado é porque eu mudei de ideia por medo de que, talvez, se eu deveria dar-lhe dele e você comê-lo, e seus olhos se abrirão e você vai se tornar semelhante a Deus, e você saberá o bem e o mal, e você se tornará orgulhoso e se tornar ciumento de Adão, e você não vai fazer ele comer dele, e ele será como um animal, burro, antes de você, como você estava diante de Deus, porque Deus estava inveja de você.
Se você desejar, ele, jura-me verdadeiramente que, se eu fizer você comê-lo, você não vai ficar com ciúmes de Adão, o seu marido, mas vai fazê-lo comê-lo e dar de que também para ele. 44:19,2 Respondi-lhe e disse-lhe: eu não conheço nenhum juramento, como eu poderia jurar para você? E ele me disse: diga. Eu juro pelas plantas do paraíso e pelos querubins sobre os quais repousa o Pai, sobre a qual ele desce para o paraíso, que se eu comer e sabe tudo, eu não vou ser ciumento, mas vai dar nisso também para Adão. 44:19,3 E quando ele me fez fazer o juramento, ele me ligado a ele, me deu da árvore e eu comi. O reconhecimento de seu pecado de Eva 44:20,4 Eu estava à procura de folhas para cobrir minha nudez e não achou em todas as árvores, pois no momento em que eu tinha comido, as folhas de todas as árvores do paraíso, em minha porção, caiu. 44:20,5 Peguei alguns e fez uma cobertura para mim e ficou ao lado da árvore de que eu tinha comido, meus filhos. Eu estava com medo por causa do juramento que eu tinha jurado pelo paraíso e em que eu tinha dito, eu vou fazer Adão comer dele também. Tentação de Adão. 44:21,2 Então o seu pai Adão veio. Ele tinha pensado assim, que um animal tinha entrado no paraíso e ele me disse: o que você está pensando e por que você tem essa de folhas de figueira em si mesmo? 44:21,13 Eu respondi a ele e eu disse a ele: você quer que eu te dizer uma coisa ou não? Até hoje éramos como animais. Quando eu entendi, de que o Senhor tinha dito para nós não comer deste, quando eu vi o seu esplendor, tirei dele e comeu dele e eu sabia que o bem e o mal. Agora, come também dele e você vai tornar-se como Deus. 44:21,4 Adão respondeu-me e disse-me: temo que Deus esteja com raiva de mim e me diga: meu mandamento que te dei, você não mantê-lo. 44:21,4 Mas eu disse ao pai: em mim será esta culpa se ele perguntar, diga assim: esta mulher que você me deu é a culpa por isso. Ela disse: veja o sabor desta glória. 44:21,5 Então eu lhe dei dele e ele comeu do mesmo e tornou-se como eu, e ele também tomou uma folha de figueira e cobriu sua nudez com ela. Entrada de Deus no paraíso. 44:22,1 Depois que ouvimos dizer que, através de um anjo, Deus tocou a trombeta, ele convocou os anjos e disse-lhes, 44:22,2 Assim diz o Senhor: venha para o paraíso e ouvir a sentença a que estamos indo para julgar eles. Adão me disse: pecamos, pois Deus vai vir para nos julgar. Estávamos com medo e nos escondemos. 44:22,3 E Deus veio ao paraíso sentado sobre os querubins e os anjos cantavam hinos antes dele. Quando ele chegou no paraíso, de uma só vez todos, a árvore, arrematar seu, folhagens, 44:22,4 E tronos foram instalados perto da árvore da vida. 44:23,1 E Deus chamou Adão e disse a ele: Adão, Adão, onde você está? Você está escondendo de mim? Ou como é que uma pele casa de seu construtor? Ou porque você é escondido perto da árvore do paraíso? 44:23,2 Então seu pai respondeu e disse ao Senhor: escondi porque receio. Estou nu e estou envergonhado. 44:23,3 Deus respondeu-lhe e disse-lhe: quem lhe disse que você está nu? Você desprezou o mandamento que te dei. 44:23,4 Então Adão lembrado minha palavra, que eu havia dito: não se preocupe para a culpa, por isso vou mentir sobre mim. E Adão disse: Senhor, é esta mulher que você me deu que me enganou. Então ele se virou para mim e me disse: o que você fez? 44:23,5 E me lembrei da palavra da serpente e eu disse: é a serpente que me enganou. Acordão do Adão, Eva e a serpente. 44:24,1 Deus respondeu a Adão e lhe disse: porque você deu ouvidos à sua mulher e desobedecer meu mandamento, deixe a terra ser amaldiçoado em suas obras. 44:24,2 Que você possa trabalhar nele e ele lhe dará nenhum fruto, mas brotarão apenas espinhos e cardos para você. Com o suor do teu rosto comerás o pão. 44:24,3 Você pode ser com muitos suspiros, trabalho em trabalho, e você deve ter descanso, não.
Você terá fome e você deve não ser saciado. Você será afetada pela amargura e você deve não gosto de doçura. Você será torrenteiro pelo calor e vai passar por frio. Você, pl, serão pauperizar e você deve, ou não, ser enriquecido. Você deve comer e deve, ou não, engordar. Você deve aquecer-se com fogo, e você não deve ser aquecida. Você vai para absorver-se com água e ele vai chamar de volta. 44:24, 4 E os animais mais quem, sim, decidiu se levantarão contra você. Você deve ser enfraquecida porque você não guardou os meus mandamentos. 44:25, Deus virou para mim e me disse: porque você dá ouvidos à serpente e abandonar os meus mandamentos com que ordenei a você, que você estar em fadigas e dores. 44:25, 2 Poderá dar à luz a muitas frutas, e quando você dar à luz a eles que você vai desespero de sua vida por causa dos tormentos e dores. 44:25, 3 Você deve prometer a si mesmo que, se você está sempre entregues a partir das agonias, você nunca vai voltar para o seu marido, e você vai endurecer o seu coração, tendo em vista o grande combate que a serpente instituído com você. 44:25, 4 Mas pode você voltar de uma vez para o mesmo ponto, pode você ter a sua prole em feridos e voltar com piedade para o seu marido, e ele te dominará. 44:26, Quando ele tinha dito tudo isso para mim, ele ficou muito irritado com a serpente, e ele disse: você, também, perecer e ser amaldiçoado entre todos os animais, burros. 44:26,2 Que você seja retido de você alimentos que você usou para comer e que o solo será como alimentos todos os dias da sua vida. Você deve ir em seu peito e em seu estômago. Suas mãos e seus pés vão ser tirados de você. 44:26, 3 Que vocês não têm nem ouvidos nem pregos e não podem sequer um membro permanecem para você. Deixe a preciosa cruz que meu filho vai tomar sobre a terra. Te condeno por causa do engano pelo qual você enganou Adão. Mas pode novamente ser esmagado e quebrado por causa da maldade do seu coração. 44:26, 4 E porém inimizade entre ti e a descendência da mulher. Ela vai colocar em espera para sua cabeça e você vai colocar a sua espera calcanhar até o dia do juízo. Pleia de Adão para a mercê. 44:27, Assim, Deus disse, e mandou ambos para ser expulsos do paraíso. 44:27,2 Adão suplicou aos anjos e lhes disse: espere por mim para suplicar ao Senhor. Quem sabe, talvez o Senhor me concederá uma penitência para o que eu fiz e não vou sair do paraíso. 44:27, 3 Então os anjos esperou para nós para perguntar. Adão suplicou ao Senhor e disse: rogo-vos, Senhor, me perdoe pelo que eu fiz. 44:27, 4 Então o Senhor disse aos anjos: porque você estava esperando, antes, separando Adão do paraíso. É a culpa minha, eu sou o culpado, ou eu não julgados com justiça. 44:27, 5 Então os anjos caiu no chão e disse a ele, curvando-se diante do Senhor: tu és justo, Senhor, e você frase é vertical. 44:28, O Senhor virou-se e disse a Adão: você não deve permanecer no paraíso. 44:28,2 Adão respondeu ao Senhor e lhe disse: rogo-vos, Senhor, dá-me da árvore da vida, para que eu coma antes de eu ter saído. 44:28, 3 Então o Senhor se dirigiu um discurso a Adão e disse-lhe: você não vai ter nada disso mais em sua vida. Tenho postado querubins queimando e uma espada voltando-se para manter-lo de você, para que você deve prová-lo e tornar-se imortal e se vangloriar dizendo: eu não morrerá nunca, e você vai conduzir a luta que o inimigo tem realizado contra você. 44:28, 4 Se você sair do paraíso e guarda-se de todo o mal, você vai morrer e depois da morte você vai surgir no futuro ressurreição. Então, na verdade, eu lhe darei da árvore da vida e você será imortal para sempre. Expulsão. 44:29, Quando o Senhor tinha dito que ele nos mandou ser expulsos do paraíso. 44:29, 2 E seu pai chorou diante dos anjos, mas disseram-lhe: o que é isso ou o que devemos fazer para você? 44:29, 3 Então seu pai respondeu a eles e lhes disse:
Eis que eu vou sair. Rogo-vos que, no momento do meu paraíso, deixando ir pode levar incenso do paraíso, para que, quando eu sair, eu pode oferecer um doce odorê de incenso fragrância e Deus estará disposto a ouvir-me. 44:29, 6 E os anjos deixá-lo e ele levou 4 doce odorê de incenso fragrâncias, nardo, o açafrão, junco, canela. Isso é o que Adão trouxe do paraíso na terra. Morte de Adão. 44:30,1 Agora, pois, meus filhos, que eu vos ensinei toda a maneira em que fomos enganados e peço-vos, para assistir a si mesmos e não para parar de fazer o bem. 45:31 Isso, então, é o que Eve disse no meio de seus filhos quando Adão estava deitado doente. E no segundo dia sua alma estava prestes a sair do seu corpo. Eve disse a Adão: 31,2 Porque você está sozinho morrendo e eu estou vivo? Ou, quanto tempo vou existe? Ou, o que será de mim depois de sua morte? Deixe-me saber sobre mim isso. 45:31 Então Adão disse a Eva: Não se preocupe, tudo que você tem feito. Se devemos ambos morrem, você também vai ser definido perto de mim. E se eu sou morrer sozinho, não me mover do meu lugar até que Deus lhe dá um comando sobre mim. 45:31,4 Para o Senhor não me esquecer, mas sim ele vai procurar o navio que ele fez. Levanta-te e rezar uma oração a Deus que a minha alma ser elogiado nas mãos do meu Criador. Pois eu não sei como estou indo para alcançar o Criador de tudo, ou se ele está com raiva de mim ou se ele vai me aceitar. Confissão de Eva. 45:32 Então Eve levantou-se e saiu da presença de Adão esse lugar. Ela fez penitência e disse: 45:32 Pequei contra ti, Deus, eu pequei contra você, eu pequei antes de eu pequei diante dos seus anjos eleitos, pequei antes dos querubins, pequei antes o altar de sua santidade, pequei antes de as gerações dos céus, pequei antes de as aves dos céus, pequei antes que os animais da terra. Pequei contra ti, ó Deus, por toda a minha ambição, entre todas suas criaturas. Rogo-vos tudo, você criaturas do céu e da terra, peço ao Senhor de tudo para mim. 45:32 Enquanto Eve estava de joelhos, para rezar, de repente, Michael entrou, o anjo da humanidade. Ele ficou e levantou-se Eve, e lhe disse: 45:32 Levanta-te de que a penitência de Adão seu marido saiu do corpo. Levanta-te e ver sua alma, como seu Criador já tem-lo. Angelic Liturgia. 45:33,1 Eve levantou-se e colocou a mão em seu rosto e o anjo subiu novamente, e ele disse a Eva: Levante-lhe os olhos e abandonar as preocupações terrenas. 45:33,2 Quanto a Eva, quando ela ergueu os olhos para os céus, ela viu carros de fogo e uma luz que subiu, borne, por 4 ventos. Eles eram tão resplandecentes que nenhuma palavra poderia expressá-lo, e era impossível assoar-los, nem pela frente nem de a parte traseira. E os anjos estavam em andamento antes que esses carros. 45:33 E quando eles chegaram, no local onde o pai era, o carro parou e os serafins estavam entre ele e o carro. 45:33 E eu, Eva, viu 3 incensários de ouro, e 3 copos e 3 anjos vêm rapidamente sobre o altar. Esses anjos tomou uma brasa viva e colocá-lo no turíbulo e definiram o incensário em cima, o altar. E enquanto eles explodiram, a fumaça subiu e velado os firmamentos dos céus. 45:33 Os anjos estavam louvando Deus, eles se curvavam diante dele, gritando e dizendo: Deus, perdoe Adão, pois ele é a sua imagem e o trabalho de suas mãos. Ele é a sua criatura. 46:34 E eu, Eve, viu 2 grandes luminares prostradas no medo diante de Deus. E eu chorava e disse ao meu filho Sete. 46:34,2 Ascensão de perto o corpo do seu pai, venha para mim e ver o que os olhos não viram, relativa a Adão seu pai. 46:35 Então o Sete se levantou e foi perto de sua mãe Eva e lhe disse: Por que você está chorando? 46:35,2 Levante seus olhos e ver os 7 firmamentos abertos e ver a semelhança do pai Adão, como ele encontra-se diante de Deus, e todos os anjos estão rogando-lhe dizendo:
Deus, perdoa Adão, pois ele é a sua imagem e sua semelhança, porque é você que o criou. 46:35, 3 O que é isso? Então, meu filho Sete, 46:35,4 Eles entregaram o sangue do meu esposo para esses índios, pois eles estavam diante de Deus. Sete respondeu a Eva e disse-lhe: Não, mãe, você não reconhece aqueles a quem você chamou índios nessas cores de sangue? Eva respondeu-lhe e disse-lhe: Eu não os conheço, meu filho. 46:36,1 Sete respondeu a ela e lhe disse: Estes são o sol e a lua. Eles estão prostrados e eles estão implorando para Adão, meu pai. 46:36, 2 Onde está a luz do sol, pois não é mais com ele, ou porque é escurecido assim? 46:36,3 Sete respondeu a ela e disse a Eva: Porque sua luz foi eclipsada perante o Deus de todos e sua luz tornou-se obscurecida pelo temor de Deus. Assunção de Adão para o paraíso 47:37,1 Como Sete estava dizendo que a Eva, ao mesmo tempo um grande anjo tocou a trombeta e todos os anjos que estavam prostrados em seus rostos se levantou novamente. Rogaram Adão e gritou em alta voz, e disse: 47:37, 2 Bendito é Deus, por todas as bênçãos. Você perdoou o protoplasto. 47:37, 3 E quando os anjos tinham dito estas palavras, um dos 6 virgens de Serapis foi enviado para ele, Adão. Ele levou Adão para o lago de Sheron, 47:37, 4 E ele mergulhou em 3 vezes. Então ele o levou de volta diante de Deus e Adão manteve-se próstrata em seu rosto durante 3 horas. E depois disso, Deus estendeu a mão do seu trono, levantou Adão-se e deu-lhe a Michael, e ele lhe disse: 47:37, 5 Leve-o para o terceiro céu, para o paraíso, e colocou-o diante do altar até o dia do economia, que eu contemplo a respeito de todas as carnais séries, com o meu filho amado. 47:37, 6 Então Michael levou Adão ao lugar que Deus havia ordenado, e todos os anjos estavam cantando salmos angelicais. Eles estavam louvando a esta maravilha, o perdão de Adão e a promessa de um futuro, vida. Adão e de Abel ritos funerários 47:38, 1 Depois que Michael gritou em direção a Deus, 47:38, 2 E Deus ordenou que a trombeta soare e que todos os anjos montar diante de Deus, cada um na sua classificação. Aqueles que realizou um incensário, aqueles que realizou um saltério, e aqueles que tocou a trombeta. 47:38, 3 E eis que o Senhor dos Exércitos aumentou após os ventos dos querubins, e 47:37, 1 47:38, 4 E Deus primeiro chegou ao seu paraíso, e as flores do paraíso, com seus perfumes, foram transferidos ao odor doce do Deus glorioso. Todos os filhos de Adão foram fôlego, com exceção apenas para Sete, pois ele era filho de a grandeza de Deus. 47:39, 1 E quando o Senhor tinha vindo para o corpo de Adão, que tinha caído a terra, o Senhor foi dolorosa para ele e disse-lhe em voz triste: Se você tinha mantido os meus mandamentos, não teria caído naquele lugar, e seu inimigo não teria sido capaz de ver que ele lhe causou a ser expulso naquele lugar. 47:39, 2 Mas eu vou mudar a sua alegria em tristeza, e eu vou levá-lo de volta para esse reino, e te colocarei no trono de seu inimigo, onde ele estava sentado, perto, por lugar, onde sua rebelião foi descoberto. 47:39,3 Ele vai cair no lugar, onde, você, são, e ele vai vê-lo na medida em que, outro, lugar sentado sobre um trono. 48:40, 1 E depois disso, Deus deu um comando para Michael 48:40, 2 que tomou Adão de volta ao paraíso, que é no terceiro céu. Eles apreenderam 3 mortalhas dobradas de tecido, e Deus disse Michael e Gabriel: unfolte estas mortalhas e envolver o corpo de Adão e tomar a pomada da oliveira e despeje-o em cima dele. E 3 anjos vestiu, e quando eles tinham vestido o corpo de Adão, nele 48:40, 3 Deus lhes disse: leve o corpo de Abel, assim, aproveitar outras mortalhas vesti-lo neles também 48:40,4 Por ele tinha permanecido deitada nua desde o dia em que ímpio Caim o matou. E ele queria enterrá-lo na terra e ele foi incapaz fazê-lo, porque seu corpo voltou para fora da terra.
Porque uma voz fez-se ouvir a partir céu e disse-lhe: 48:40,5 Ele não será capaz de ser enterrado na terra antes de ele que foi criado pela primeira vez voltou para a terra de onde ele foi criado. 48:45 Bem em seguida, ele tomou a uma rocha e manteve-se espalhar por aí até a morte de Adão. Assim, os anjos, levou-o e vestiu como seu pai. 48:46 Deus ordenou que ambos devem ser tomadas até o paraíso, na parte oriental, no lugar do qual Deus tinha tomado um pouco de terra e criou Adão e Deus ordenou Michael a cavar. 48:47 E Deus enviou 7 anjos ao paraíso. Eles se reuniram muito o incenso do paraíso e levaram-nos a eles. Em seguida, eles levaram ambos os órgãos, colocá-los dentro da cova e coberto-los com terra. 48:41 Então Deus virou-se e chamou Adão. Corpo de Adão respondeu-lhe a partir do solo e disse: Aqui estou eu, Senhor. 48:41 E o Senhor lhe disse: Eis que, como eu disse a você, você é solo e você retornou ao solo. 48:41 Mas eu te levantará na ressurreição que prometi-lhe, no momento da ressurreição. 48:42 Então, depois disso, Deus tomou o selo triangular e selou o túmulo de Adão e ele disse: Vamos, nenhuma pessoa tocá-lo durante esses 6 dias, até que suas costelas retornem para você. 48:42 Então Deus reascendeu ao céu superior e cada um dos anjos para o seu escritório. Oração de Eva para junte Adão. 42,3 Mas Eve ficaram dormentes quando viu, para Mai, tudo isso. Eva chorou e queria ver onde eles tinham colocado Adão, pois ela não sabia. Quando o Senhor havia descido sobre a terra, o doce cheiro de todas as árvores do paraíso não, por causa de seu odor doce, todos tinham crescido dormente. Até o acondicionamento e o enterro de Adão, ninguém entendeu nada, exceto Sete. 48:42 Então Eve pediu, e chorou de modo que, Deus, pode levá-la fora, mostrar-lhe o lugar onde eles tinham colocado Adão. E quando ela tinha terminado sua oração, ela disse, 48:42 Senhor, não me afastar do lugar de Adão, 48:42,6 Mas manda-me, também a mim, a ser, com ele, 48:42 Como nós ambos estavam no paraíso, inseparáveis entre si. 48:42 Não separar-nos em nossa morte, mas me colocar onde você colocou-lo. E após esta oração, ela desistiu de sua alma. Funeral e epílogo de Eva. 51:43 E o anjo Michael veio e ensinou Sete como se vestir Eva. 3 anjos veio e levou o corpo de Eva e colocou-o onde tinha colocado o corpo de Adão. 51:43 E depois disso, o anjo Michael lhe disse: Assim vestir cada pessoa morta que morre, até a morte de todos os seres humanos. 51:43 Quando ele tinha ensinado Sete tudo isso, ele subiu ao céu mais alto, longe de Sete, e ele lhe disse: Não chorem por os mortos. Mais de 5 dias e no 7º alegre o dia, porque nesse dia Deus descansou de todas as suas obras, o que o Senhor tinha feito. 51:43 Para ele é glória, honra e adoração, com o Pai e o Espírito Santo, agora e para sempre e para todo sempre. Um homem.